Convido a todos para abrirem as suas Bíblias no livro de Judas. Na verdade, é a carta de Judas. E sempre que falamos em Judas, logo alguém se lembra daquele Judas. O Judas que traiu a Jesus, o Judas que apostatou. Não é esse Judas. Nos referimos a Judas, o irmão de Jesus. Aquele que se converteu depois da morte e da ressurreição de Jesus. Depois da morte e da ressurreição se converteram Judas e Tiago, dois valorosos que se tornaram grandes no reino. Encontraram então Judas, capítulo único. Nós vamos ler alguns versículos desta carta. Carta de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. E por que isso? Porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles já estavam destinados para o juízo. Eles são homens ímpios, que mudam a graça de Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Nós estaremos refletindo aí no ensino deste servo de Deus, e aí colocamos um tema: o alerta de Judas. Qual é o alerta de Judas? Fuja da apostasia. Obrigado, Pai maravilhoso, por mais este dia, pela bênção, Senhor, de estarmos agora ajuntados em torno da Tua palavra. Toma, Senhor, a cada um que está aqui participando, a outros irmãos e irmãs em lugares diversos, aonde quer que estejam agora, também, meu Deus, que o Senhor se compadeça, que o Senhor tenha misericórdia e que a Tua palavra venha de uma forma muito pessoal, particular, a cada um de nós. Obrigado, meu Deus, porque Judas, irmão de Jesus, teve oportunidade de se arrepender antes que fosse tarde demais. Demorou muito, é verdade, não aproveitou a presença do Jesus Deus na casa dele, mas abriu os olhos a tempo ainda de ser uma bênção no teu reino. Obrigado, Senhor, nós te louvamos. Continua falando conosco, pois oramos no teu nome para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. No catolicismo, quando diz irmãos de Jesus, Maria foi com os irmãos de Jesus, o catolicismo ensina, foram os primos de Jesus. A verdade é que quando é primo, como no caso de João Batista, se diz primo, e quando é irmão, se diz irmão. Maria, depois de Jesus, ela teve outros filhos e filhas. Isso está registrado em várias partes da Bíblia, mas especialmente nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, duas cartas: a carta de Tiago e a carta de Judas. Estes dois foram irmãos de Jesus por parte
de mãe, Maria então com José teve outros filhos, e um deles é exatamente o servo de Deus chamado Judas. Como Deus trouxe à minha memória na hora da oração, que este Judas, ele teve o privilégio de nascer e já conhecer Jesus, o seu irmão mais velho, ali dentro de casa. E passaram-se aqueles 30 anos de convivência, e depois mais os 3 anos do ministério de Jesus, Jesus indo e vindo, e para eles nada tocava, pelo contrário, diz que eles criticavam a Jesus. E aí queremos louvar a Deus neste primeiro momento por esta maravilhosa lembrança de saber que este Judas se converteu a Cristo, e aqui nessa palavra ele se sente indigno de dizer eu sou irmão de Jesus. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago diz irmão de Jesus Cristo, mas Judas, ele omite este fato aqui na sua palavra. Judas, servo, acima de tudo eu sou servo, porque Jesus não é somente um homem que foi criado na minha casa, ele acima de tudo é Deus. Hoje eu sou servo dele. E aqui no final do versículo 4, ele fala sobre Jesus: e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, Judas aqui, ele vê Jesus não apenas como seu irmão mais velho, fisicamente falando. O nosso tema então é sobre a apostasia. Judas é o único livro da Bíblia, a única carta que aborda assim especificamente este tema, o tema da apostasia. Ele se dedica a confrontar esta prática, que é uma prática maligna. O que quer dizer apostasia? Apostasia do grego é estar longe de. Apostasia significa apostatar, significa abandonar, significa voltar atrás daquela fé que tinha, daquela doutrina, daquela crença que praticava. Portanto, queridos irmãos, ao pensar neste estudo desta carta de Judas, eu quero trazer à memória dos irmãos, primeiro, um pequeno resumo do Novo Testamento. Sabemos que o Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27 livros, e destes 27 livros, 21 são cartas ou epístolas. E aí, quando nós pensamos nestas cartas ou epístolas, quais são elas? Primeiro lembramos assim, que a que estamos estudando hoje, Judas, ela é a 4ª menor carta. A primeira que está aí colocada, né? 2 João, apenas com 13 versículos, depois 3 João, com 15 versículos, Filemon, com 25 versículos, e esta que estamos estudando nesta noite, com 28 versículos. E como são divididos então estas epístolas no Novo Testamento? Das 21, 13 são do apóstolo Paulo. Vamos rapidamente ler comigo quais são elas? Vamos lá? 1 e 2 Tessalonicenses, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas. Depois aquelas epístolas que foram escritas da prisão. Ele estava preso quando escreveu Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Depois nós temos as cartas pastorais. As cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. A epístola aos Hebreus, que não se tem exatamente quem foi que escreveu,
Paulo ou Barnabé, são opções como outras. E aí nós temos as epístolas gerais: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª João, e a carta de Judas, o irmão de Jesus, que aqui se declara como servo de Jesus Cristo, que reconhece Jesus Cristo como soberano e Senhor das nossas vidas. Vamos então acompanhar este texto bíblico, e eu peço aos irmãos que acompanhem comigo, primeiro os versículos que nós lemos, os versículos de 1 ao 3. O servo de Deus, Judas, ele diz o seguinte: olha, eu tinha um plano, e o meu plano era escrever a vocês acerca da salvação que nos é comum. Eu hoje, se fosse escrever sobre a salvação que nos é comum, então eu iria escrever sobre a importância do arrependimento, ia escrever sobre o valor da justificação para aquele que se arrepende em Cristo, iria falar sobre a santificação, aquele que foi justificado precisa buscar a santificação. Eu iria falar sobre a glorificação. Então, quando a gente pensa nos pontos aí da salvação, o caminho, você se arrepende, você agora é uma nova criatura em Cristo, você se santifica, você então que fez isso, você foi justificado, e agora você se prepara para um dia ser glorificado, ou seja, está no céu com Cristo para sempre. Porém, o servo de Deus, ele diz ter um sentimento que é mais do que um sentimento, como se o Espírito de Deus o impelisse. E aí é interessante, irmãos, saber por que ele se dispôs a fazer isso. O texto diz: sentia necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé. Irmãos, este evangelho que diz que você vem para Cristo e agora fica de braços cruzados e não precisa fazer mais nada, é um evangelho estranho. Em canto nenhum se nega e se exclui a responsabilidade do ser humano de fazer a sua parte. Nunca podemos nos orgulhar ou achar que é pelo nosso próprio esforço ou mérito. Porém, sim, toda a Escritura, Deus espera que nós façamos a nossa parte. E aqui o apóstolo Paulo, o irmão de Jesus, o servo de Deus Judas, ele está dizendo: eu senti o desejo no meu coração de falar sobre este assunto, que nós devemos lutar, batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Olha só, batalhar pela fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Jesus já pagou o preço? Sim. É verdade que Ele garante a nossa salvação? É verdade. Porém, como servos de Deus, precisamos batalhar. Por isso é que diz lá em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então agora significa que ser cristão é lutar contra, é remar contra a maré. É remar contra a maré. E aqui, então, em primeiro lugar, está este sentimento do servo de Deus. Somos servos de Jesus Cristo, é verdade. Fomos salvos pela iniciativa direta de Deus. Ele quer salvar, Ele amou o mundo todo, mas Ele espera que, assim como aquele ladrão da cruz tomou uma decisão querendo, que você também tome a sua decisão pessoal. E é verdade também, Ele, Deus, o Espírito Santo, Jesus, te capacita para você entrar nesta batalha. Então a carta começa com o versículo 3, com esta expressão: amados.
um termo afável, um termo fraterno. Amados, meus irmãos. Aqui ele está falando como um pastor, cuidando das ovelhas. E aí ele diz: procurando eu escrever-vos com diligência sobre as coisas concernentes à salvação, Deus colocou no meu coração que o tema fosse batalhar pela fé. Veja agora por quê. Por que precisamos batalhar pela fé? Meus irmãos, nós primeiro sabemos que escapamos de um reino. Aquele rei que nos perdeu não se conforma, ele quer nos capturar de volta. Mas o problema, irmãos, aqui para Judas, não está apenas lá fora. Satanás e os seus emissários lá de fora, mas ele está falando do perigo aqui de dentro. Ele está falando do perigo de homens, mulheres, pessoas sorrateiras, e aqui de dentro eu me refiro à igreja de Cristo, dentro da própria igreja, que pessoas se levantam, às vezes e muitas vezes com boas intenções. As grandes heresias, irmã Sara, surgiram com pessoas bem intencionadas. Quando diz Maria, mãe de Deus, a intenção era chamar Jesus de Deus. Esse foi a ideia inicial. Quando eu cheguei lá em São Paulo, pastorear, havia uma doutrina na igreja: o crente não peca, ele pode fazer o que quiser, Deus não considera pecado. E o texto era lá de Timóteo, que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. A gente pode fazer o que quiser, que Deus vai ficar sempre bonzinho. O texto está dizendo exatamente o contrário. É só ler o versículo seguinte. O texto está dizendo: olha, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você for infiel e for lá para fora, Deus não vai ser infiel lá fora com você, ele vai permanecer aqui na fidelidade dele. Ele não vai junto com o infiel. Ou seja, é totalmente o inverso. Assim como uma doutrina que está surgindo, que o crente não precisa mais fazer nada, porque Jesus já fez tudo. E assim passaríamos aqui à noite, falando de pessoas que vão inventando coisas, que parecem elevar a Deus, mas que na verdade contrariam o Evangelho de Jesus. Então, aqui o apóstolo, esse quero chamar de apóstolo, né? Mas o irmão de Jesus, este servo de Deus, chamado Judas, ele fala do esforço que é preciso haver no servo de Deus nesta batalha. E aí, meus amados irmãos, qual é a percepção do servo de Deus chamado Judas? A necessidade de fazer um alerta contra a apostasia. Por quê? Apóstatas perversos infiltraram-se sorrateiramente entre os crentes. Qual é o motivo? Verso 4: porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Estão lá dentro, estão no meio da igreja. Às vezes são filântropos. É gente como Judas. Por que não deu esse dinheiro para os pobres? Às vezes se disfarçam em homens de oração, em homens de jejum. É bom isso tudo. O grande problema é quando é só fachada, é só hipocrisia. A palavra hipocrisia é uma palavra que tem uma tradução feia. Sabia, professor Marcelo? Hipocrisia. Hipor é cavalo e crisia esterco. No português claro, hipocrisia quer dizer cocô de cavalo. Essa dói, hein, irmã? Mas tá bom, para o hipócrita tá bom. O fato, irmãos, é que
o servo de Deus está dizendo: eles se infiltraram entre vós como sem que fossem notados. Na verdade, desde muito tempo eles estavam já destinados para o juízo. E aí, no decorrer desta palavra, vamos ver quais as características destes homens e mulheres. E aqui, meus amados irmãos, eu e você precisamos nos sondar. Por isso diz a Bíblia: examinai as Escrituras. Porque quando falamos sobre isso, dizemos: não, são aqueles de lá, daquela igreja. Mas eu preciso ter cuidado, para que não seja a minha vida, a minha igreja. Então o servo de Deus, ele viu este perigo que estava surgindo, brotando dentro da igreja, as falsas doutrinas. E aí nós vamos ter o agnosticismo, vamos ter os nicolaítas, os seguidores de Balaão, baalamitas, e assim por diante. O fato é que ao longo do tempo, centenas e centenas de heresias entraram na igreja, como purgatório, como adoração a Maria, veneração a imagens, e assim por diante. O fato, irmãos, é que o texto aí diz: se introduziram, entraram dentro da igreja. Então o problema aqui para Judas não são contra aqueles que estão lá fora, que fumam, que bebem, que jogam, aqueles que perseguem os cristãos, ou mesmo contra Satanás. Não. Aqui ele está falando o perigo dos que estão dentro da igreja. O perigo é de nós, os servos de Deus, não examinarmos as Escrituras. Então se pergunta: como é, por exemplo, que da denominação batista surgiram as testemunhas de Jeová? Como é que surgiram os mormons? Como é que surgiram os adventistas do sétimo dia? E como surgem tantas denominações? O grande perigo é formar doutrinas em versos isolados da Bíblia. Aí, quando menos esperar, a verdadeira doutrina estará corrompida e haverá o desvio. De forma que, diz o texto, verso 4, já estavam escritos para o juízo. Estes homens são homens ímpios. O que é que eles fizeram e o que é que eles fazem? Veja o verso 4. São homens ímpios. Eles mudaram a graça de Deus em libertinagem. Eles trocam a liberdade pela libertinagem. Eles negam que Jesus Cristo é o único e soberano Senhor e Salvador. Portanto, estes homens entraram, e as palavras aqui se introduziram, se infiltraram, e a expressão deturparam, aqueles que deturpam a palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, aquele que diz a Bíblia diz o que a Bíblia não diz é mentiroso, e está dizendo o que o diabo diz. Lembremos de quando estudarmos a palavra de Deus, estudarmos o que o texto está dizendo e observar o seu contexto imediato e o seu contexto geral. Um grande ponto a ser ressaltado, uma das regras da hermenêutica: nunca se forma doutrinas em versos isolados da Bíblia. Bem, o apóstolo ou servo de Deus chamado Judas, ele continua o seu texto dizendo: olha, é o seguinte, este tipo de pessoas, ou estas pessoas, não surgiram agora dentro da igreja. Eu vou dar para vocês algumas ilustrações de outros que também já apostataram, se desviaram do caminho de Deus, e qual foi a consequência.
Veja aí, versículos 5 ao 7, leia comigo. Mesmo que já soubesses de tudo isso, quero vos lembrar de que, depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor os destruiu os que não creram. Primeiro, o povo de Israel, ele está destacando. Segundo, verso 6. Também os anjos que não mantiveram seus domínios, deixaram a sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Outro exemplo, verso 7. A semelhança desses anjos, que apostataram, se desviaram e foram condenados, também Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que praticaram a imoralidade sexual e as relações sexuais contra a natureza, isto é, homem com homem, mulher com mulher. Estes foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, aqui o apóstolo traz à memória alguns exemplos de pessoas que apostataram, se desviaram, se rebelaram, entraram pelo caminho do erro, e quais foram as consequências. Então ele começa com a nação de Israel, este povo que Deus foi lá, que Deus resgatou, que Deus fez passar pelo Mar Vermelho, mas este povo trouxe a ira a Deus. Os espias foram na terra, mas não acreditaram. Por causa disso ficaram 40 anos rodando. Moisés foi buscar as tábuas da lei, mas o povo fez o bezerro de ouro. E assim, as consequências terríveis, de forma que todos que saíram do Egito pereceram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Os outros todos pereceram. Em 40 anos, todos pereceram. Ah, mas isso é coisa natural. Judas está dizendo não, foi consequência da rebeldia. Se rebelar, recuar, retroceder, apostatar, desobedecer a Deus, tem consequência. Ah, mas eu não acredito, Deus não, eu não aceito Deus vingador. Você pode aceitar aceitar ou não o que quiser. Se você estiver disposto a pagar a conta, então siga em frente. Eu prefiro não pagar a conta. Amém, irmão Wilton? Fora da vontade de Deus, você paga a conta. Continua ele dando exemplos. Os anjos que estavam lá no céu, mas estes se rebelaram, estes se desviaram, apostataram, deixaram de olhar para Deus para olhar para Satanás. Estes tais aonde estão? Estes tais estão reservados para a escuridão, que estão com algemas, aguardando o momento do juízo final. E outro exemplo claro, Sodoma e Gomorra. Irmãos, eu fui no Mar Morto. O Mar Morto é impressionante. Ali eu entrei, eu deitei, mas não afundei. Você não afunda. E você tem que se segurar muito, porque você está em pé. Ali, se você for um pouco mais para frente, você vai tomar ali um caldo. E é a coisa mais terrível, você tomar um caldo, porque aquele sal gruda no teu olho, que você vai sofrer. Até você não pode abrir o olho. Muita gente padece muito, porque nessa brincadeira, e dá uma embolada, e aí molha a cabeça, o olho é sal puro e seca rapidamente. Você precisa de ajuda de alguém. Tem ali as águas, vários banheiros, para você se lavar rapidamente. De forma, irmãos, que o que é Sodoma e Gomorra? O que é o Mar Morto? O Mar Morto é um lugar aonde estava antigamente as cidades de Sodoma e Gomorra, foram transformadas no Mar Morto.
O nome já está dizendo, não tem vida. Está aí, meus irmãos, um exemplo, uma ilustração para qualquer um de qualquer parte ver qual foi a consequência da prática, né, da sodomia. Agora, tem muitos que dizem, não, eu quero pagar a conta, eu estou disposto, eu não creio que Deus vai fazer isso de novo. Ok, vai, segue em frente. Judas está dizendo, eu estou escrevendo a vocês, para que vocês não entrem no mesmo caminho, como agiu a nação de Israel, como agiram os anjos, como agiram Sodoma e Gomorra. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês, tomem cuidado para vocês não entrarem pelo caminho de outros. E aí ele menciona quais são estes outros. Veja o verso 11, ai daqueles que seguiram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? A ganância, inveja, inviolência, não perdoar, não ouvir a Deus. Não entrem, cuidado para não entrar pelo caminho de Balaão. Balaão era um profeta, mas também por causa do dinheiro, da vantagem, ele tentou amaldiçoar os servos de Deus. A maldição dele se transformava em bênção, e aí ele deu uma dica para Balaque, o rei. Ele disse, ninguém pode amaldiçoar, ninguém pode fazer coisa ruim contra servo de Deus. Servo de Deus é protegido, a não ser que o servo de Deus saia da vontade de Deus. Quer uma dica, Balaque? Faz uma festa e chama o povo para participar. Bota aí comida à vontade, bebida à vontade, olha, nada é proibido. Chama o povo. E aí aconteceu a tragédia, a desgraça. Porque aí o povo de Deus se envolveu com o pecado. Lembra da história? Quando aquele jovem cristão pegou uma moça não cristã para se relacionar sexualmente diante do povo. Foi nesta hora que Finéias, o servo de Deus, foi tomado pela ira de Deus, a ira contra o pecado, não a ira pecaminosa. E Finéias cravou os dois, o jovem cristão e a não cristã, cravou os dois ali em pleno ato sexual. E por causa disso, agora sim, mais de 32 mil pessoas vieram a perecer. Só parou de morrer gente quando Moisés clamou a misericórdia de Deus. E também o caminho de Coré. Coré era um príncipe, um dos líderes, e este homem se levantou contra Moisés. Por que só Moisés? Por que só Arão? Moisés aconselhou, orientou, mas o homem não bateu firme. Então Moisés disse, olha, vamos fazer o seguinte, os que estão comigo, chega para cá, os que estão com Nadab, Abiú, com Coré, fica do lado de lá. Vamos ver então, de que lado está Deus, o que é que Deus quer que faça. E diz que a terra se abriu, e Coré e todos os seus seguidores foram juntos, por volta de 250 homens. Meus irmãos, é uma história muito dura. Agora, quem acha que pode brincar com Deus, é louco. São muitos que dizem, eu não aceito esse Deus vingativo. Deus não é vingativo, Ele é justo, Ele manda obedecer, não quer, assuma as consequências. De forma que Judas coloca aqui estas ilustrações daqueles que se desviaram, daqueles que apostataram. E qual foi? Isso, vamos esperar aí o diálogo. De forma que, passando aquele momento, o que fazer? Como agir? Momento difícil, e que um servo de Deus precisa estar atento para não se deixar
seguir por esse caminho. Agora, a grande pergunta, irmãos, é quais são as características? Será que eu estou vivendo nesse tipo de prática? Quais são as características? As características da apostasia. E aí eu quero pedir a vocês para lermos dos versos 8 em diante. Da mesma forma, contudo, estes sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, Miguel não ousou pronunciar contra ele, contra o diabo, acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel fez isso. Estes homens, porém, difamam de tudo que não entendem, mesmo naquilo que não compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. E aí vem a sequência aí do verso, que nós tínhamos acabado de ler, verso: ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim por causa do lucro, e se lançaram ao erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Coré. 7 marcas destes homens: eles são rochas ocultas, e participam de refeições comunitárias, banqueando-se convosco, participam. São inescrupulosos, são pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água levada pelos ventos, são árvores sem folhas nem frutos, duplamente mortos cujas raízes foram arrancadas, são como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias imundícias ou indecências, são estrelas fora do curso, estrelas errantes, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservado para sempre. A respeito deles também profetizou Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com os seus milhares de santos para executar o juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, vai ter a hora do julgamento. Verso 16: tais homens vivem a reclamar e a se queixar, são murmuradores, dominados por seus próprios desejos, a boca deles profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos de que já foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverão pessoas zombadores, dominadas pelos seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme as suas tendências naturais e não têm o Espírito de Deus. Então aqui nós temos algumas características destes homens. Acompanhe comigo. Primeiro, eles transformam a graça de Deus numa licença para a imoralidade. Deus quer o coração. Eu sou fiel a Deus, eu dou o meu dízimo, por isso eu posso fazer o que eu quiser. Eu já estou salvo mesmo. Por isso eu vivo uma vida de mentira. Trocam a liberdade por libertinagem. Negam a divindade de Jesus Cristo. Degradam o corpo humano. Rejeitam a autoridade. Difamam seres celestiais. Sabemos que os espíritos, Satanás, tem mais força do que nós os homens, e nós, de nós mesmos, não podemos.
O nosso segredo é estarmos revestidos pelo sangue de Cristo, pela autoridade de Cristo. Então não devemos brincar com os demônios. Devemos agir com coragem pela vitória de Cristo, pelo poder de Cristo. Degenera seus praticantes em brutos sem razão. Faz com que os homens tentem, por exemplo, viver sem Deus, ou ter a salvação pelo seu próprio esforço. Eu paguei, Deus tem que me dar. Se Deus não me der, eu rasgo essa Bíblia. Ele está obrigado a me dar. Gente, torna seus praticantes descobridores de defeitos. São pessoas que estão sempre prontas a ver, por exemplo, erros na Bíblia. Adula os outros visando proveito próprio. Escarnece, olha aí, escarnece e promove divisões. Seus praticantes surgem ou seguem os próprios instintos perversos, que são totalmente destituídos de Deus. A Bíblia diz então que estes tais, eles são como rochas ocultas. O que é rocha oculta? É que destrói no mar. O que é? O iceberg. A pessoa passa, só vê a ponta, mas lá embaixo tem ali um poder para destruir. Então são pessoas que ficam camufladas. Esses tais são nuvens sem água, quer dizer fumaça. Esses tais são como árvores sem folhas, são como ondas do mar, falando ali da maré quando vem e vem trazendo toda a sujeira. Ou seja, sobre estes já havia falado o servo de Deus Enoque. Olha, Enoque, o sétimo depois de Adão, já tinha dito: esses tais que vivem assim, vai chegar a hora deles. Eles pensam que podem brincar com Deus, esperem que vai chegar a hora. Me ajudem aí, vamos lá ver algumas características destes que se infiltra pelo caminho do erro, pelo caminho da apostasia, pelo caminho do abandonar a Deus e as coisas de Deus. Vamos lá, todos comigo? Primeiro lugar, eles são alienados da realidade. Segundo, são imorais. Terceiro, eles são duros e arrogantes em sua falta de conhecimento espiritual. Quarto, eles são egocêntricos quanto à religião. Eles entram pelo caminho de Caim. Eles são moralmente pervertidos por sua ganância, assim como Balaão. Eles são rebeldes contra toda autoridade, assim como Coré. Então está aí algumas características destes homens e mulheres, e eu preciso perguntar para mim mesmo: eu tenho estas características? Quero ainda enfatizar sobre estas metáforas que o apóstolo faz aqui. Os versos 12 e 13. Perigosos recifes que podem provocar naufrágios. São estes icebergs. Estas pedras escondidas no mar, que à noite ninguém vê nada, e de dia se vê só uma pontinha. A pedra de gelo está virada de cabeça para baixo, só a pontinha está aparecendo. São esses pastores egoístas, nuvens secas, quer dizer fumaça, árvores de outono mortas, ondas selvagens do mar, né? Eles são como esta maré que só traz a sujeira, e você vê aquela espuma, mas ali não está a verdadeira água. E estas estrelas errantes, a ideia de uma estrela caída, a estrela que saiu do seu lugar, perdeu o seu lugar, ela perde o seu efeito. Bem, irmãos amados, o que é que
Deus promete fazer com aquele que se apostata, com aquele que se afasta do caminho. Já vimos aí no passado o que foi que aconteceu, verso 7. Os anjos, Sodoma e Gomorra, os anjos foram tirados dos céus, os israelitas pereceram no deserto, e os de Sodoma deixaram de existir. Cadê? Sumiram. No lugar onde eram as cidades, ficou apenas o mar morto. E no futuro, o que é que vai acontecer? Olha o finalzinho do verso 7. Sofrendo a pena do fogo eterno. E aí, versos 14 em diante, a palavra de Enoque. Deus já os reservou para o juízo. A pergunta é: será que vale a pena procurar ser fiel a Deus? Será que vale a pena continuar estudando as Escrituras? Porque às vezes nós aprendemos alguma coisa que alguém ensinou, mas aquilo não está exatamente como a Bíblia diz. Por exemplo, os fariseus, eles fizeram uma leitura, uma interpretação. Veio Jesus para tirar a venda, tirar o véu, mas lamentavelmente eles preferiram crer na sua tradição, como tem os concílios de Nicéia, concílio de Trento e tantos concílios que houveram, onde determinadas doutrinas foram criadas. Porém, quando se olha pela Bíblia como o batismo de crianças, como a igreja está ligada ao Estado, tudo foram comportamentos, práticas que foram sendo agregadas e que precisa ser adequada à Bíblia. Não é a Bíblia se adequar a nada nem a ninguém. Todos, sempre, cotidianamente, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, corrigir, e assim nós devemos ter cuidado. A grande pergunta é o seguinte: nós como cristãos hoje, o que é que nós devemos fazer primeiro para a gente não entrar no caminho da apostasia? Você sabe o que fazer, irmão Mateus? Sabe, Rogério, o que fazer para não entrar pelo caminho da apostasia? Sabe, William? Aqui algumas atitudes, salvaguarda dos cristãos. O que é que Judas diz que nós devemos fazer? Veja aí nos versículos 20 ao 25. O que é que nós como cristãos devemos fazer? Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé, ou sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e mostrai compaixão para os que estão em dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Então, em primeiro lugar, o que é que nós, servos de Deus, como cristãos, devemos agir em relação a nós mesmos? Primeira coisa que nós cristãos devemos fazer, devemos nos edificar. Em quê? Na palavra de Deus. O servo de Deus, ele ouve, o servo de Deus, ele estuda, o servo de Deus, ele procura compreender, ele tira dúvida, ele vem para a igreja, ele quer crescer. E ninguém cresce sem alimento, e o alimento do crente é a Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Em primeiro lugar, como servos de Deus, para não nos deixar enveredar pela apostasia, precisamos nos edificar na palavra. Em segundo lugar, os crentes devem orar
no poder de Deus, devem se dedicar em tempo de oração, devem trazer a Deus as pessoas e levar as pessoas até Deus, mas acima de tudo precisa estar diante de Deus em oração, com toda a oração e súplica. Igreja amada, não lancemos fora esta ferramenta, esta arma poderosa que temos, chamada de oração. E qual é a terceira coisa que nós, os crentes, devemos fazer? Os crentes devem permanecer no amor de Deus. Os crentes devem, na hora difícil, na hora que tiver gente ruim, gente que não merece, ele deve sempre, bem, Deus me amou apesar de mim, eu não mereço. Se Deus dissesse, eu vou desistir de você, a partir de hoje você está fora, não conte mais comigo, o que seria de você, irmão Belírio? Hein, Fernando? O que seria de cada um de nós? O que seria de mim? Então, estas três coisas devem fazer os servos de Deus por si mesmos e pelas outras pessoas. Irmão Luiz, o que devemos fazer? O que devemos fazer pelos outros? O apóstolo também traz aqui três coisas para fazer pelos que não são crentes, pelos que estão no pecado. O que fazer, hein, irmã Carla, você sabe? Quais são as três coisas? A primeira, aqueles que estão em meio a grande dúvida. Aquela pessoa que diz, bem, eu não sei, eu estou querendo ir para a igreja, ou eu me afastei, eu não sei o que eu faço, eu estou fraco na fé, eu não sei se é assim mesmo. Com esse, você deve fazer o quê? Olha o verso 22, com estes tais você faz o quê? O 22, com estes mostre compaixão, mostra compaixão, ou seja, eles estão em dúvida, então você mostra compaixão. Compaixão quer dizer ter paixão com, padecer com. Compaixão é padecer com, é ficar junto, é ajudar. Vamos lá, você não está sozinho, eu vou orar com você, eu vou te buscar para você ir para a igreja, eu venho fazer estudo bíblico com você, eu vou fazer uma semana de oração, vamos orar juntos. É compaixão. Segunda coisa, com aqueles que correm grande perigo. Agora o verso 23, salvai-vos, com esses tais faça o quê? Salvai-os arrebatando-os do fogo. Salvai arrebatando do fogo, como quem está arrebatando do fogo. Irmão Odaí, o senhor já tirou um tição de fogo que está na fogueira? Como é que tira, irmão Odaí? Vai lá, coloca a mão, deixa eu ver aqui se eu tiro esse ou não, é assim? Não, rapaz, o negócio é rápido, tem que ter cuidado, tem que proteger a mão, dar um jeito, ver se não tem uma brasa ali, viu? Então tem gente que, vamos dizer, ele já está aí mais ou menos consciente, ele está vivendo à vontade. Eu fui pastor lá em São Paulo e tinha um membro da igreja, este homem bebia, fumava, jogava sinuca, bilhar. Eu passei 2 anos acompanhando, orando, passando noite de vigília em favor do irmão Paulo, e vai, mas um dia eu chego no bar, o homem está bebendo e está jogando bilhar, sinuca, né? Esperei, fiquei ali, terminou, meu irmão, você não sente, meu irmão, que está vivendo numa vida reprovável, que está entristecendo ao espírito? Pastor, eu não vejo erro nenhum, eu gosto do que estou fazendo, eu pretendo continuar fazendo, não vejo erro nenhum.
Então, depois de 2 anos, eu levei este homem para exclusão na Assembleia. Comprei uma briga feia, a matriarca se levantou. Mas o fato aqui é que tem gente que está acostumado. Não é que ele caiu num erro, não é que ele está em dúvida, não, ele já está vivendo mesmo ali no pecado. E com estes você vai lá e tenta, irmão, vem, não quer não? Tá bom, fica aí. Agora tem um terceiro. O terceiro é aquele que, além disso, está vivendo no erro. Ele arruma um versículo bíblico para apoiar o erro dele, e ele está enveredando, ele está conseguindo arrebanhar outras pessoas para também praticar o erro, porque um errado leva outros ao erro. Como é que diz o provérbio? Uma ovelha ruim leva o rebanho a se perder. Então, com estes, como é que se age com estes? Aqueles que vivem já na depravação, aqueles que descaradamente resolveram publicamente dizer: eu não creio, eu não acredito, não presta, eu desobedeço mesmo e ninguém tem nada a ver com isso, eu sou o senhor do meu nariz. Com estes, o que é que diz? Com estes tais, tende repugnância até da roupa manchada pela carne. Com estes tais não se envolva, não se aproxime, não chega perto nem para tirar o tição de fogo, deixa esse camarada lá, o mal por si se destrói, sai de perto, como disse Moisés. Quer ficar com eles, fica, porque agora Deus vai mostrar aqui com quem ele está. Ou seja, não fica conivente, é assim mesmo, gracinha, bonitinho, não. Neste caso, é ser radical, se afastar totalmente. Finalizando, agora, veja só, primeiro nós vimos como é que eu devo agir em relação a mim mesmo, para não me apostatar. Segundo, como é que eu devo agir com os que estão se apostatando ou que já se apostataram. E por último, como Cristo age em relação a nós hoje. Nós que estamos sendo aí enlaçados, que estamos sendo tentados, enveredados, como é que devemos agir? Verso 24. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. Agora, Judas está dizendo: você, meu irmão, que está lutando contra a apostasia pessoal, você que está lutando contra si mesmo para não desanimar na fé, você que está batalhando não contra o demônio somente, não contra pessoas, mas que está batalhando contra si mesmo, si mesma, irmã Sara, você não está sozinho, você não está sozinha. Tem alguém perto de você aí, em sua casa? Diga para a pessoa que está com você e os que estão aqui: você não está sozinho. Aquele que é poderoso, aquele que te resgatou das trevas, aquele é poderoso para te dar vitória, para te fazer permanecer firme, para fazer você seguir até o final. Seu segredo é não se afastar dele, é não tirar os olhos dele. Olhe para ele, fique com ele, onde ele pisar, pise. E terceiro, em segundo lugar, além disso, aqui na terra, o que é que ele vai fazer com você amanhã, quando sair daqui? Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Verso 25.
ao único Deus, Senhor nosso, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora e para todos, sempre, sempre, sempre. Este Deus que é verdade pune, este Deus que é verdade trará juízo aos ímpios também. Ele é o Deus que nos recompensará. Como disse o servo de Deus Malaquias 3,18. Outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que Deus ajude a cada um de nós, ao invés de apostasia, que Deus veja em nós pessoas que se dedicam e que não se deixam intimidar e nem parar por nada, olhando para Jesus, seguindo com Jesus, porque quando terminar aqui, estaremos com Ele, com este Deus único, todo-poderoso, a quem rendemos o domínio, a glória, a honra, a majestade hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe a todos nós. Amém.